beleza? À vontade. Vocês têm alguma dúvida, gente, antes de começar? Tudo certo? A gente pode mandar bala. Acho que pode, sim. Pelo que eu tava conversando com eles, a galera tá tranquila. A galera tá suave, mas vocês sabem que, né? Só deixar aí nos comentários qualquer coisa, qualquer dúvida, ou então, ó, se ficou um pouco incomodado, não quer participar assim, não quer jogar a dúvida no ar, chama no privado. Tanto eu quanto a Gabi. Vamos lá, Gabi. Começamos hoje com uma aula que vai ter cruzamentos, como eu falei com vocês, com alguns temas de geografia do Brasil. A gente vai falar agora da nossa geosfera, nossa terra, querida, bonitinha. A gente vai dar uma passada rápida em origem e estrutura, porque eu sei que vocês viram isso em geografia do Brasil, e essa aula a gente vai se concentrar nos movimentos da Terra, tá? Só adianto que eu tô um pouco resfriada, então pode passar, Gabi. Talvez essa não seja a melhor aula da vida de vocês, mas a gente vai seguindo. Bom, a nossa Terra se formou, não sozinha, se formou um pouco depois da formação de um negócio maior que se chama universo. A gente tem teorias para dizer sobre teorias, e eu falo no plural mesmo, para a formação do universo. A mais aceita e conhecida delas dentre a ciência, dentro do campo científico, é a teoria da formação do universo, o Big Bang, a explosão. Então, em um momento determinado, há 14 bilhões de anos atrás, teve um boom que formou o universo. Correndo levemente no tempo, eu coloquei aí uma figura para vocês entenderem do processo tanto de explosão até a formação do sistema solar e do planeta Terra. A gente tem aí em torno de 9 bilhões de anos que separam. Então, esse esqueminha gráfico aí mostra para vocês mais ou menos. Então, é só bem resumidinho, porque isso é uma parte mais com a galera da física. Mas como geografia tudo, a gente já pode dar um resuminho. Então, essa é uma das teorias do Big Bang, há 14 bilhões de anos. Pode passar, Gabi. E aí, correndo um pouco no tempo, a gente tem em torno de 5 bilhões de anos atrás a formação da nossa Terra, o que a gente conhece hoje como Terra. Então, perceba, o universo tem 14 milhões de anos, bilhões. A Terra tem 5, a Terra é uma jovem, uma lady, uma criança dentro desse sistema muito louco e complexo. Essa imagem para vocês é o que seria, é uma representação do que seria o nosso planeta nos seus primeiros momentos. Então, depois da junção de toda a poeira que ficou orbitando no Sol, você tem em algum momento dentro dessa escala de 5 bilhões de anos a Terra nesse formato de fogo denso, essa grande bola de fogo. Isso justifica o quê? Pegando com a outra aula lá, isso justifica o magma dentro da camada da Terra, o núcleo. Mas isso, bom, deixa para a continuação de geografia do Brasil. Pode passar o próximo slide, Gabi? Então, olha que bonito. A gente tem o universo há 14 bilhões e há 5 bilhões de anos atrás, nós ainda éramos lindas poeiras das estrelas, dançarinas orbitando em torno do Sol. Então, aquela frase muito bonita que as pessoas colocam ou para citar em artigos científicos ou em fotos do Instagram, que somos, na verdade, poeira das estrelas, é do Carl Sagan, nesse livro, Cosmos, onde ele fala que éramos estrelas, apenas poeira cósmica, orbitando, sem nada para fazer, lindas em torno do Sol. O Sol, que era que é a estrela mais jovem do universo. Então, só um detalhe. Mas até aí, beleza. Estamos no universo há 14 bilhões de anos, há 5 bilhões de anos, mais ou menos, a gente tem a formação, o início do que vai ser a formação do nosso planeta, e aquela imagem anterior é aquela bola de fogo que depois de já formada a nossa suposta esfera, ela tem esse momento inicial que ela era uma camada, era puro magma. Era uma bola literalmente de fogo, por isso o meme do bola de fogo. Pode passar, Gabi, para o próximo slide. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que tem religião, se alguém aqui se sentir ofendido, por favor, me fala, mas, como eu disse para vocês, há teorias científicas ou não sobre a criação do universo. A gente estava falando agora há pouco do Big Bang, e a gente tem uma outra teoria da criação do universo, que é o criacionismo, que está lá num livro bem legal de ser lido, que é a Bíblia, mais especificamente no Gênesis, onde fala que esse processo não necessariamente durou 14 bilhões de anos, mas Deus construiu o mundo em 7 dias.
Mas eu acredito, particularmente, que o vestibular vai te pedir sobre os primeiros, sobre a teoria científica. Isso aqui a gente deixa para especulações a respeito do que quem escreveu Gênesis pretendia dizer, mas assim, como teorias científicas existem, teorias não científicas existem também para justificar a existência do universo e principalmente do nosso planeta Terra. Certo? Certo? Certo. Então, pode passar, Gabi. Como a gente não vai se aprofundar necessariamente nisso, eu deixei um documentário para vocês e especifiquei a minutagem, tá? Para as partes onde nos interessa falar do desenvolvimento do nosso planeta. Então, depois vocês assistam, é um documentário que tem mais ou menos 1h30, tá dublado, tá? Onde mostra o processo de formação da Terra, tanto o processo de formação da Terra, quanto o processo de formação de vida na Terra, porque aí são outros momentos, e aí vocês caem lá em biologia. Então, mas assim, esse documentário é um dos mais completos, e só fazendo um adendo, no comecinho do documentário eles falam, até onde sabemos, não existe vida fora da Terra. Sabemos que já existe vida fora da Terra, Marte, esse documentário é muito bom, ele é realmente muito bom, foi por isso que eu coloquei ele para vocês, só com esse adendo de que já sabemos sim que existe vida fora da Terra, Marte está aí, e ciência anda, né? Mas pode passar. Aí depois vocês dão uma olhada nesse material, tá? Porque eu deixei aí só para facilitar a vida de vocês. Sabemos a origem, tanto científica como não científica, da Terra. A gente vai passar rapidamente para a estrutura, que vocês provavelmente acabaram de ver. A estrutura da Terra. Pode passar, só um slide ilustrativo, Gabi. Então, a gente tem a nossa Terra, que é formada por um núcleo interno, por um núcleo externo, um manto e a crosta, que é o que geralmente a gente consegue visualizar nas fotos. E é geralmente as imagens que a gente traz aqui para tratar do globo, ou que seja a planificação dos mapas, a gente está vendo a crosta. A gente está vendo uma das muitas camadas internas que existem dentro do nosso planeta, que a gente vai estudar agora. Certo? Então, dada a origem do universo, dada a formação muito superficial da Terra, as camadas internas, a gente passa para o próximo ponto, que a gente percebe, desde a origem até as camadas, a gente está num período de tempo, a gente pulou aqui um período de tempo muito grande, sabe? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, sobre a origem e depois as camadas, tudo isso está contido nesse tempo de 5 bilhões de anos de evolução da Terra. Enquanto no primeiro momento ela era uma bola de fogo incandescente, o universo, ele fez o resfriamento, onde vai se formando as placas rochosas, e depois disso, pulando muito mais anos, no final, aquela crosta bonita que a gente adora ver nas imagens, certo? Então, fazendo esse pulo, esse saltinho de tempo, tempo geológico, não tempo histórico, pode passar, Gabi. A gente chega no momento em que a Terra já está formada e orbitando em torno do Sol. E aí é onde a gente vai tratar dos movimentos. Os movimentos tanto internos da Terra quanto os movimentos externos. Aqui, pode passar mais um, Gabi. Aqui nos nossos slides, a gente tomou a liberdade de colocar movimento, englobar no geral. A gente primeiro vai tratar aqui dos movimentos da Terra, que estão contidos no movimento de translação e rotação, que causam os dias e as noites, rotação, e as estações do ano, translação, e depois os movimentos que a Terra tem em si própria, que a gente vai chamar de dinâmicas internas e dinâmicas externas da Terra. Dinâmica interna depois desse processo de formação e essas camadas da Terra, a gente, dentro das camadas internas, tem um processo de movimento também. Vocês viram agora que são as placas tectônicas, que estão se movimentando. Depois a gente vê os tipos de movimento e as causas disso para o relevo. Mas, por hora, como movimento, a gente tem as placas tectônicas, aí as dinâmicas externas, que são os fatores de chuva, vento e rios, que também implicam o movimento da Terra em uma parte específica, e o movimento em órbita, que é o que a gente vai se ater nessa aula hoje, que são os dias e as noites e as estações do ano pela rotação e pela translação, certo? Pode passar, Gabi. E se alguém tiver alguma dúvida, chat, por gentileza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Só elogios. Bom, curiosidades geográficas e físicas. A gente vai estudar aqui movimentos, certo?
além dos dois principais que nos interessam para a geografia, para tratar das estações do ano e para os dias e para as noites, a Terra faz em torno de 12 movimentos. Então, não é apenas a rotação e a translação. A Terra faz outros mais movimentos, como eu deixei aí especificado para vocês, e um deles se chama a revolução. O que você aí no seu sofá está esperando? Hein? Se a Terra é comunista, a Terra é marxista, por que você não vai ser? Não sei. Até o movimento dela chama revolução, mas, enfim, brincadeiras à parte, esse é um dos movimentos que ela faz, junto com a nutação e junto com a precessão. Então, a Terra faz muito mais movimentos do que só necessariamente a rotação e translação, certo? Pode passar, Gabi. Deixei especificado nesse próximo slide, tá? Para achar que não é brincadeira ou doutrinação da minha parte, deixei especificado para vocês o que é cada um desses movimentos que eu citei. E nas referências, no final dos slides, tem... Escola sem partido. E no final dos slides, vocês têm a referência para vocês buscarem todos os movimentos que a Terra faz, e eu pesquisei em alguns sites de física bem legais. Então, se vocês tiverem curiosidade, está lá no final dos slides, tudo referenciado. Não é vozes da minha cabeça. A Terra é comunista, sim. Pode passar, Gabi. Então, o primeiro movimento, que é o movimento de rotação, vocês já viram com muito mais detalhe na aula passada. Por quê? Porque ele incide sobre os dias e as noites e causa o quê? O que vimos? Os fusos horários. E o que é a rotação? A rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra está aqui, linda, orbitando no espaço, enquanto ela está fazendo exatamente esse movimento, que é em torno do seu próprio eixo, e isso se chama rotação. A Terra roda aqui, o Sol está aqui, consequentemente, dia e noite, consequentemente, a divisão do planeta, como vimos na semana passada, os fusos horários e as diferenças entre cada uma das áreas do globo terrestre. Como a gente já viu especificamente, não vou entrar em detalhes, porque vocês já sabem, consultem os outros slides, certo? Mas deixei um vídeo muito legal para vocês, dizendo o que aconteceria se a Terra parasse de girar. Ou seja, dedo e gritaria, confusão. Eu acho muito legal esse vídeo, ele é curtinho, se vocês se disporem a ver, vocês vão gostar muito de saber o que aconteceria se de repente a Terra parasse de girar. Certo? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Gabi quer complementar alguma coisa? Porque senão a gente passa. Não, tudo suave. Vocês têm alguma dúvida? Até aí vocês entenderam? Aí a gente vai entrar na parte um pouco mais complicadinha. Mas vocês estão suave? Bom, eu falando por mim, eu acho que é suave, porque a gente deu uma introdução aqui, origem, papapá. Agora que a gente entra nos movimentos, Gabi, você pode continuar? Ela faz várias coisas. Se fosse uma pessoa, seria uma mulher. Tá aí que Beatriz não nos deixa mentir. A Terra, né? No feminino, a Terra. Enfim, Gabi, você continua os próximos slides, eu vou pegar um copo d'água. Tá? Continuo. Eu não sabia se eu tinha travado ou se você tinha travado. Não sei. Vamos Não sei também. Pode mas seguir. bora lá, enquanto... mantenham-se hidratados também, hein? Façam como Luana. Vamos lá, galera. Não dá pra começar o vídeo, não. Tá bom. Aqui é uma imagenzinha bonitinha do nosso querido Sol. E a Terra. Aí vocês conseguem perceber, tipo, que a Terra aqui, ela não tá retinha, que nem a gente vê nos mapas, que nem a gente vê nas representações por aí. Ela tem esse eixo de inclinação. Vocês estão vendo esse eixo de inclinação? Aí aqui, por exemplo, tá falando que essa face, onde está recebendo mais iluminação solar, é o dia, tá contendo o dia, e aqui a noite, do outro lado. Então é importante vocês se atentarem a essa inclinaçãozinha, que a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Porque ela é responsável por diversas coisas. O movimento de translação, propriamente dito, que a Terra faz em torno do Sol, mas que translação é um movimento que qualquer corpo, que um corpo realiza de um ponto ao outro. É o deslocamento paralelo, em linha reta, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, não é só apenas a Terra que faz translação. E essa é uma definição da galerinha da física. Exatamente. É sempre bom observar que esse movimento de translação é literalmente um movimento, mas não é particular da Terra. Isso aí é uma definição física do que é o movimento de translação, ou seja, qualquer corpo, qualquer objeto que realiza de um ponto ao outro, numa mesma
em uma linha reta, na mesma direção, faz com que haja esse movimento de translação. Aí, isso aplicado para a nossa querida Terra, a nossa mulher maravilhosa, segundo Beatriz, a translação ela ocorre em torno do Sol, como a próxima imagem exemplifica. Pode passar, Gabi, por favor. Exatamente. Aqui temos mais uma vez, nosso querido astro Sol e a belíssima Terra fazendo seu movimento. Você quer complementar alguma coisa sobre essa imagem? Não, é bom frisar que o movimento não é retinho, né? Assim como a gente tinha comentado que a Terra não é redondinha, perfeita, esférica. Uhum. Mas fiquem a princípio com essa imagem para entender translação apenas como esse movimento em torno do Sol. Por isso que eu escolhi uma imagem redondinha para mostrar que o movimento de translação é esse, mas ele não é de forma alguma circular, esférico exatamente assim, mas vocês vão ficar sabendo disso nos próximos slides, mas assim, entendemos que translação é esse movimento em torno do Sol, certo? Pode continuar, Gabi, se quiser. Exatamente. E esse movimento que dura 365 dias e 6 horas, ou seja, a gente não, né? A Terra demora 1 ano para fazer esse movimento em torno do Sol. O que nós seres humanos fazemos, galerinha? A gente se arruma para ficar na sala com os parentes, não é mesmo? No final do ano, no ano novo. Tem gente que gosta de soltar fogos, tem gente que, sei lá, tem 300 rituais de ano novo, porque a Terra conseguiu fazer este movimento de translação completo. Mas vocês vejam que não são 365 dias exatos, são 3 e 6 horas. Então, isso explica os anos bissextos. Por quê? A cada 4 anos, a gente soma essas 6 horas que sobram, que dá um dia inteiro, dá 24 horas. Por isso, em alguns anos, nós temos 366 dias. 2020 foi um ano bissexto, teve 366 dias. E uma coisa que eu não sabia, eu vou até deixar a Lu falar, porque eu fiquei assim, chocada com essa informação que eu aprendi, de como decorar que ano que vai ser bissexto. Eu fiquei em choque. Não, é o ano bissexto. Não é nada demais, porque eles estão esperando uma teoria, né, e tal. Mas, assim, ano bissexto corresponde sempre aos anos de Olimpíadas. Se vocês pararem, não sei se vocês já repararam isso, o ano passado foi um ano bissexto, o ano passado teve Olimpíadas. Logo, daqui 4 anos, aonde vai se somar as 6 horas que sobram, que restam, exatamente, de 4 em 4 anos. Aí, de 4 em 4 anos, você faz essa soma, no caso, em cada ano, dessas 6 horas que restam. Vai ter um complemento, vai ser 24 horas, no caso, essa 6. Não, eu viajei, 12. Ainda bem que eu sou professora de geografia, né? Essas 6 horas vezes 4 vão dar 24 horas. Então, depois de 4 anos, vai se acrescentar um dia, e aí é o que há o ano bissexto que vocês... anos divisíveis por 4, sim, boa também. Os anos bissextos, certo? Que acontecem de 4 em 4 anos por conta desse movimento da translação da Terra, que ele não ele não tem... O dia não tem 24 horas completas, como também a volta da translação não são só 365 dias. Em algum momento, isso passa para 366, mas é por conta do ano bissexto, tá? E por causa dessa sobra de hora em todo o ano, tá bom? É como se o ser humano compensasse essas 4 horas, essas 6 horas a cada 4 anos, assim. Uhum. Exatamente, vamos dar um dia a mais aí para a galera, um dia a mais para explorar o proletariado. Bom, esse movimento em torno do Sol, a translação, além do ano bissexto, ele é responsável direto pela formação das estações do ano, tá? E como a gente já estava dizendo. Só que, como eu expliquei anteriormente, o movimento de translação não se faz circular. Ele tem uma outra forma, que vai estar especificada no próximo slide. Essa forma é uma forma de elipse,
É uma forma de elipse. Então, a Terra... Se você quiser passar, Gabi, eu acho que até fica melhor, para ele já ir visualizando. Pode passar para o outro slide. Pode passar para o da frente. Depois a gente volta. Ó, olha lá. Essa é uma imagem que exemplifica o movimento, a órbita da Terra. Esse movimento de translação ocorre nessa linha azul. E vocês percebem que essa linha azul é um pouquinho mais achatada nesses lados. Então, isso se chama elipse. Essa forma se chama elipse. Então, a Terra vai fazer essa translação em elipse, e como nem mesmo o caminho de translação afélio e periélio são irmãos, pode ser. Só que aí você pode pensar no periélio como o irmão mais próximo ao Sol. Porque neste movimento de translação, o periélio, o ponto periélio dentro deste movimento de órbita é o ponto em que a Terra está mais próxima do Sol. Então, periélio, o irmão de afélio, está mais próximo ao Sol. No outro dado momento, onde a Terra vai acontecendo a translação, e ela está no outro polo oposto ao periélio, esse outro polo oposto se chama afélio, que está mais afastado do Sol. Então, a gente às vezes tende a pensar que as estações do ano, a gente tira da cabeça que as estações do ano são causadas pela translação, e por um outro detalhe que vocês vão ver mais para frente, e tende a pensar que, onde a gente cai em erro. Então, se uma determinada época do ano a Terra está mais próxima do Sol, e próxima do Sol ela está próxima ao periélio, é verão. E quando a Terra está mais longe, lá no afélio, afastada, é inverno. É lógico, eu descobri o planeta. Como é que é o nome daquele cientista, Gabi? Steve Hawking? Não sei, tem um autor também que tem esse mesmo nome, eu sempre me confundo. Enfim, você vai falar, Einstein, quem é você descobrir um bagulho muito louco? Mas não é assim. Pode voltar num outro slide, Gabi, por favor? O afélio e o periélio, eles influem, sim, nas estações do ano. Só que não a ponto deles serem os responsáveis. Eles influem dentro das estações em questões específicas, que são muito mais aprofundadas pelo pessoal que estuda climatologia e meteorologia, certo? Mas a gente sabe que a volta da translação, ela não é redonda, ela é em elipse, essa órbita é em elipse, certo? E existem pontos onde a Terra está mais próxima do Sol, que é chamado de periélio, e o momento em que a Terra está mais afastada do Sol, que é chamado de afélio. Afastado, periélio, próximo. Então, a gente tem o movimento de translação, essa é a característica geral do movimento de translação, certo? Aí vocês me dizem, mas está mais perto, está mais próximo do Sol, então por que não infere? Porque a distância do Sol para a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. E a diferença? E a diferença nesses pontos de periélio e afélio é de 5 mil quilômetros. Tá ligado que não vai fazer uma diferença tão grande na questão do que as estações que a gente consegue perceber na paisagem, certo? A gente vê o inverno, verão, primavera, e pensa que, na verdade, isso é causa do periélio e afélio. Não necessariamente, porque a diferença de um para o outro é muito ínfima, não causaria um efeito tão grande quanto a questão da translação e o próximo ponto, que é o que vai dar o grande tchan das estações do ano. Então, perceberam que o periélio e afélio são pontos de diferença de aproximação ou distância da Terra em relação ao Sol, que não implicam diretamente nas estações do ano. Tem lá as suas causas e consequências na Terra, mas não necessariamente quando se trata de estações e da divisão propriamente dita, tá? Então, se até aqui tudo bem, a gente pode passar. Eu acho que se a gente conseguir chegar até o final, tem um negócio bem legal sobre um sol para cada um. Então, olha que bonito. Eu vim combinando, sem querer, de amarelo. Eu sou o sol, de vocês agora. Aqui a nossa capa para a gente iniciar o tema de estações do ano. Pode passar. Mais uma fã aqui de Sandy Júnior, além de Gabriela.
É, gente, eu tô sempre igual, as folhas caem no final. Só não cai o quê? Só não cai o meu amor, pois não tem. Bom, eu sou boa professora, não sou boa cantando. A questão é, a gente tem as formações do ano, e a gente meteu aqui na cabeça de vocês como funciona a translação. E o que ela tem a ver com... Ó, a Fernanda gostou ainda da referência. O que mais para se formar as estações do ano? Então, como vocês percebem no textinho que eu deixei ali, além as estações do ano não se dão somente pela translação ou então distância em relação ao Sol. Percebe? Isso é secundário. Secundário. A questão do afélio e periélio. As estações do ano acontecem por conta do movimento de translação mais o eixo de inclinação. Por isso que a gente não necessariamente aqui está focando, não está focando só na questão da translação. A questão da inclinação da Terra também influi diretamente. Ou seja, estações do ano são causadas pela translação, mais a inclinação da Terra. Pode passar o próximo slide, Gabi, a não ser que você queira complementar alguma coisa. Não, acho que tá tranquilo. Beleza, então pode seguir, deixar nesse slide. Ó, vamos fazer aquele esquema da setinha que você fez, que ficou legal. Tá vendo aquele eixo pontilhado? É o que traça uma reta. O eixo reto dentro do planeta se trata da linha azul. A linha azul é o eixo de rotação da Terra. Isso é o que seria um plano comum. Agora, olha a inclinação da Terra que se dá por aquele eixo azul. Essa diferença do pontilhado até o azul são o eixo de inclinação em graus que a Terra faz, que é de 23 graus e 27 minutos. Aquela bolinha depois do 3, quer dizer, graus, e eu não sei o nome disso, Gabi. É apóstrofo. Isso. Representam eu acho. Os minutos. O risquinho. O risquinho representa uns minutos, certo? Então, essa inclinação que a Terra faz, que ela é constante, isso não muda, é uma inclinação, tá lá bonitinha a terrinha deitada e vai permanecer assim. E é deitadinha que ela vai fazer esse movimento em torno do Sol, certo? E é isso que vai causar as estações do ano, a incidência de luz de forma diferente nos hemisférios, de acordo com a posição dela na órbita de translação. Então, a incidência de luz sobre os hemisférios por conta do eixo inclinado da Terra é o que vai dar a diferenciação das estações do ano. E isso em conjunto com o movimento de translação que ela faz em volta do Sol. Beleza? Tá certo. Agora, vocês estão vendo a linha do Equador? Por isso que eu falei para vocês, a gente está ainda com questões, conceitos, na verdade, da aula passada, porque a gente está trabalhando ainda aqui com paralelos. Ó, olha o paralelo aí da linha do Equador, marcando o grau zero. O paralelo não é uma linha imaginária? Então, o que a gente vai fazer agora? Imaginar. Imaginem que em cima da linha do Equador, entre a linha do Equador e o Polo Norte, a gente tem uma linha exata, um paralelo igual a esse do Equador, que na verdade vai marcar o Trópico de Câncer, o paralelo de Câncer. O paralelo de Câncer se dá entre a linha do Equador e o Polo Norte. E imaginem que embaixo tem uma linha semelhante, certo? Que também corta entre o Equador e o Polo Sul. Entre o Equador e o Polo Sul tem uma outra linha paralela imaginária, como eu mostrei para vocês há 2 aulas atrás, que se chama o Trópico de Capricórnio. Então, quando a gente fala sobre estações, no caso, quando a gente está falando especificamente de verão e inverno, não é afélio e periélio. Verão e inverno é a incidência da luz solar sobre um desses trópicos. Então, se por algum acaso a gente aqui estivesse no verão, a incidência da luz solar iria se fazer diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, que é o trópico que fica ao sul. Essa data em específico marcaria o nosso solstício. Acho que vocês já ouviram essa palavrinha. Essa palavrinha a gente vê, às vezes, em filme, a galera comemorando o solstício de inverno nos Estados Unidos.
o solstício de não sei o quê. É só um dia, basicamente, em que a luz solar incide durante 12 horas exatas. E aí tu vai lá e comemora, porque o ser humano não tem nada para fazer e vai lá comemorar tudo. Mas eu acho isso um motivo, sim, para se comemorar. Porque a Terra orbitando, fazendo rotação, fazendo translação, entrando em solstício, a gente não devia comemorar o ano novo. A gente devia comemorar só os dias de incidência solar. Mas, enfim, o Trópico de Capricórnio, recebendo luz diretamente do Sol, faz com que essa parte do hemisfério seja mais iluminada. Daí concluímos que solstício é o primeiro dia de solstício para entrada na estação verão. Então, lembre, solstício não é a mesma coisa que estação. Solstício é um dia, estação dura em torno de 3 meses. Pode passar, Gabi, o outro slide. Então, a gente tem o Sol, o nosso querido Sol, que não sou mais eu, mas é o Ciclope. Agora, imagina, essa aqui é uma imagem com uma representação do verão no hemisfério sul. Olha o que eu falei, olha o eixo da Terra inclinado, olha lá em cima o Polo Norte e o Polo Sul. Perceba nessa imagem, o Polo Norte lá em cima, com nada, no escuro. Polo Norte, escuridão, dark total. E embaixo, a incidência da luz solar sobre o Polo Sul e principalmente sobre o hemisfério sul, em cima da linha do Trópico de Capricórnio, certo? Ele não fica em cima do Trópico de Capricórnio durante todo o verão. Por isso que se chama solstício. Ele só fica em cima, exatamente, bate os 23 graus em um dia, que é o dia 21 de dezembro, aqui para o hemisfério sul. Por lógica, conclui-se que no outro hemisfério, ao invés de ser verão, é inverno. Então, vocês conseguem visualizar o porquê? Eu quero muito que vocês entendam o esquema do porquê porque existe o verão a princípio e o inverno. Outono e primavera, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque é um pouquinho mais fácil. Mas, de todo modo, esse eixo inclinado faz que, com uma determinada posição da Terra, aqui, ó, nesse caso, no dia 21 de dezembro, o Sol, aqui, esse é o Sol, eu sou o Sol, e eu estou tendo uma incidência de luz muito, mas muito maior aqui, ó, no meu Polo Sul. Agora, na medida em que a Terra vai andar, ela está nessa mesma posição inclinada, a Terra vai fazer o seu movimento de rotação, vai chegar lá, depois de 6 meses, vai estar, entre aspas, atrás do Sol. Quem que vai estar recebendo mais luz solar? Essa parte que fica próxima do meu punho, que está representado no Polo Norte. Ou seja, obviamente, quando aqui é calor, lá é verão. Gabi comentou o negócio do boneco de neve lá, achei da hora, achei muito legal, porque é muito estranho o fato de que em dezembro, a gente está comemorando o Natal, e tem a galera lá do Macaulay Culkin, esqueceram de mim, fazendo boneco de neve, a galera linda, no frio, enquanto a gente aqui está sofrendo o calor do diabo. O que é isso? Aqui a gente comemora o Natal com cerveja, não é com vinho quente, nem nada do tipo. A gente está sofrendo um calor desgraçado, enquanto a galera está passando pelo inverno. Por quê? Porque exatamente neste momento, no 21 de dezembro, nos 3 próximos meses, a partir do 21 de dezembro, a gente vai estar dentro da estação que se chama verão, que é esse momento em que a Terra e os raios solares estão com uma maior incidência sobre o hemisfério sul. Pode passar, Gabi. Ali embaixo só... Eu só ia comentar que é real isso, tipo, porque um vai ser sempre o contrário do outro, gente. Vocês têm que ter isso em mente, assim, tipo, enquanto a gente tá de regatinha e shorts no shopping, em dezembro a decoração é o Papai Noel no inverno, entendeu? Tipo, não faz o menor sentido. Tipo, enquanto a gente tá de chinelo na rua, tá lá o Papai Noel de barba e roupinha vermelha quente. As renas na decoração do shopping e a gente só querendo, tipo, sabe, uma cerveja, como disse. Uma cerveja. Eu não sei vocês, mas isso me confundia quando eu era criança, porque eu não entendi. Eu achava que o inverno, realmente, compartilhando aqui com vocês, eu achava que o inverno era em dezembro. Olha só! Isso aí é coisa de geopolítica, né? Mas assim, eu achava que o inverno era dezembro quando eu era menor, porque, sei lá, chegou dezembro, todo mundo tá falando de neve. Primeiro que eu não sei nem o que é neve, mas assim, tá frio, eu não tô sentindo frio. Olha como é que as coisas, olha aonde a informação, como que ela pode distorcer o seu senso de realidade, porque se eu parar para prestar atenção no cosmos, na Terra,
ao meu entorno, eu perceberia, pela lógica, por dedução lógica, que estamos no verão. Seria um período de muito mais calor. Mas eu achava que era inverno, por quê? Né? Papai Noel e seu gorro. Mas não, em 21 de dezembro, o sol está aqui, ó, massivo em cima do hemisfério sul. Certo? Ó, beleza. O outro slide se tratava disso. Agora, perceba que eu inverti, eu usei a mesma figura, cortei um pouquinho, mas inverti a posição do ciclope. O nosso ciclope é o quê? O nosso Sol. Então, a partir do momento em que a luz solar está incidindo, por que eu usei a mesma imagem? Primeiro, só me justificando. Porque o eixo de inclinação não vai mudar. Então, se o eixo de inclinação continuar aqui, ela estando para a esquerda ou para a direita, entre aspas, não interessa, porque o que vai fazer com que mude a estação é a incidência do Sol em relação a essa posição. Então, o ciclope aí, ó, esse raiozinho, tá torrando aonde agora? O Polo Norte. Isso acontece quando? A data de solstício de verão para o hemisfério norte se inicia no dia 21/6, dia 21 de junho. Então, enquanto 21 de junho, lá a galera tá no verãozão e tudo mais, o que eles acham, eles chamam de verão, a gente aqui, que ó, a gente tá no dia 29/5, agora dia 21 vai entrar o nosso solstício de inverno, enquanto eles vão estar no solstício de verão deles. Por quê? Porque nesse caso é o contrário mesmo, é sempre o oposto. Então, neste momento, a nossa Terra, neste instante, a Terra está exatamente como essa representação, e os raios solares estão como ciclope, jogando muita luz solar em cima do na parte de cima do hemisfério, ou seja, no hemisfério norte. Na parte de cima é a parte que vai receber muito mais luminosidade. Por quê? Porque neste momento está se iniciando o solstício, no dia 21/6, o solstício de verão para o hemisfério norte, enquanto para nós é o solstício de inverno, ainda vai ser o solstício de inverno. Lembrando sempre que solstício é uma data, é o dia 21/6 ou dia 21/12. É uma data em específico onde a luz solar tem ao todo 12 horas de duração. Ao todo não, tem exatamente, porque a gente já viu aí que se nem a Terra, se nem o dia tem 24 horas certinhos, os 365 dias que a Terra faz, em 4 anos eles mudam, então a gente tem que entender também que nada tem essa precisão. Então, a gente tem esses 2 dias aonde, pelo menos, a gente sabe que são 12 horas de luminosidade para cada hemisfério, no caso, conforme o solstício. Tá bom? Então, se é solstício de verão, eu tenho uma maior luminosidade. Se é solstício de inverno, eu tenho uma menor luminosidade. No solstício de verão, os dias são mais longos do que a noite. Por isso que o dia tem 12 horas certinhos. Certo? Porque os dias são mais longos. Logo, a noite é menor. Alguma dúvida com relação a esse eixo de inclinação, incidência dos raios solares? Ficou claro mais ou menos como formam as estações? Pode passar os slides, Gabi, porque eu acho que tem uma imagem mais para frente que vai elucidar um pouquinho melhor. Sabe por que a gente não pode passar o slide? Por quê? Porque a aula acabou. Como assim acabou? Não acaba 3h30? Não, é 3h15, não é, gente? E ninguém me avisou? Desculpa, é 3h15. Eu tô falando aqui, roubei 4 minutos de vocês. 4 não, 3. Perdão. Alguém tem alguma dúvida? Já que eu roubei mesmo, vou roubar mais um minutinho. Alguém tem uma dúvida? Coloca aí. Eu tava animada também. Eu tava aqui. Nossa, eu tava... Passa pro próximo slide. Passa rapidão, Gabi. Passa. Peraí. Mais um. Ó, volta. Aquela parte fechada, eu vou mandar os slides para vocês, não se preocupem, tá certo? Mas já que eu já roubei um minutinho, é assim que ela fica orbitando. E ali, ó, vocês percebem a diferença dos locais aonde a luz do Sol vai atingir. Isso é o que vai fazer lá, o solstício de inverno, o equinócio de primavera, o solstício de verão. As outras 2 imagens foi, literalmente, a incidência do Sol ou no hemisfério sul e a incidência do Sol no hemisfério norte, mas a gente ainda tem para tratar sobre os equinócios. Então, pelo menos essa primeira parte, vocês entenderam quanto ao solstício, tá?
Faça um abaixo-assinado para a gente ter 2 horas de aula, GeoGeral. Eu espero vocês. De todo modo, muito obrigada pela aula. Saiam daqui que eu não quero arrumar treta com o próximo professor. Qualquer dúvida, eu e Gabi estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela presença e continuamos. Firme e forte.